Glória a Deus. Se todo mundo tiver o coração de querer ouvir aquilo que tem que ser ouvido, né? Aquilo que Deus quer falar e não aquilo que a gente quer, estamos no lugar correto, né? Amém. Como é bom estarmos em comunhão, como é bom estarmos unidos, né? Nessa manhã tão maravilhosa, nesse encontro, onde nós nos reunimos para expressar o amor de Deus, compartilhar o amor uns com os outros, né? Como é bom estarmos em comunhão, como é bom estarmos juntos. Glorificar o nome do Senhor por essa manhã, por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a sua voz, adorando e glorificando ao seu nome. Nós já vamos sentar. Antes de sentar, abra comigo em Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia, glórias ao Senhor. Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz aí. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou a sua oferta. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para os céus, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero repetir de novo esse final. E que recompensam aqueles que o buscam. Amém? Você pode se assentar, tomar o seu lugar, para a glória do nome do nosso Deus. A reflexão que eu queria trazer essa manhã tem como tema entre a recompensa e a compensação. Entre a recompensa e a compensação. É muito comum para nós, nas nossas famílias, na nossa, digamos, metodologia de educarmos, por exemplo, os nossos filhos, nós usarmos o método da recompensa. Eu tenho em casa, durante a semana, o meu neto está sempre lá com a gente, e é engraçado que todas as vezes que a mãe ou o pai deixa alguma coisa assim mais interessante, né, irmão? Um fine, né? Um chocolate, uma coisa assim mais atraente para eles, né? Sempre tem uma recompensa, um porém para ele usufruir desse bem, digamos assim. Para a criança é um ótimo bem, né? É muito natural, você vai usar, você vai comer, você vai desfrutar disso se você fazer aquilo. Você vai aproveitar isso se você cumprir com esta etapa. E é muito natural na nossa estrutura, digamos assim, social, na educação dos nossos filhos, principalmente, a gente usar este método de recompensa. Eu lembro que a Isabela, desde muito nova lá em casa, a gente tinha uma meta. A meta lá em casa era a média de 8, para começar. A média da escola é 6. Eu falei, não, aqui em casa a média é 8. Mas, pai, não tem conversa. A média aqui é 8. Agora, se nós tivermos superior ao 8, nós temos uma recompensa. Então, todas as vezes que o boletim chegava e as notas estavam acima, ela ia para a sorveteria e tomava aquele banana split, sabe? Bem grandão assim, ó. Banana com 3 bolas de sorvete. Ela olhava assim, ela ficava, uau! A recompensa pela dedicação dela, pelas notas, pelos estudos, era aquele belo sorvete.
Então é muito natural a gente crescer e ser criado nesse método, nessa metodologia de ser recompensado pelo bem que nós fazemos. Um exemplo, por exemplo, nos dias atuais e na sociedade natural, que isso se estende para a nossa sociedade, por exemplo, os programas de fidelidades que muitas empresas oferecem para nós. Você usando aquele cartão X naquele mesmo lugar, vai te acrescentar alguns pontos, bônus, que você vai acumulando e pelo fato de você usar, você é recompensado com algum prêmio, com algum valor e por aí vai. As viagens, as milhas, por exemplo, é um exemplo disso. As pessoas que viajam muito estão sempre lá e cá, tem sempre bônus e milhas para poder comprar passagens gratuitas, digamos assim. No mundo corporativo, as empresas usam o método de recompensa como um trabalho motivador. Equipe de vendas, principalmente, quando você tem uma equipe de vendas, sempre tem as metas estipuladas, e se aquele ou aquela bater a sua meta, ela será recompensado com um bônus por isso. Eu me lembro que um dos períodos da minha vida que eu tive a maior, digamos assim, condição financeira, eu trabalhava numa empresa em Brasília, e ela tinha um método de trabalho que era, nós temos uma meta trimestral. Todas as equipes da empresa, todos os departamentos, eles estipulam uma meta a cada 3 meses. Se aquele departamento batesse a meta, ela ganharia um salário extra. Então, além dos 12 salários normais, a cada 3 meses nós tínhamos mais um salário. Isso era maravilhoso, irmão. Adivinha, eu bati todas as metas. Cumpri com todas, tive todos os meus extras na conta. E não importa como era estipulado, a gente corria atrás, virava madrugada, trabalhava e era recompensado. Então é muito comum e natural nós vermos essa metodologia de se dedicar e fazer algo esperando algo em troca. O grande exemplo são os atletas olímpicos, né? Que lutam durante 4 anos, treinam incansavelmente com a sua condição física, com a sua alimentação, é o horário certo para dormir, horário certo para acordar, tem exatamente uma dieta rigorosa para seguir, porque o objetivo é ser recompensado com uma medalha olímpica. Alguns até lutam para chegar na Olimpíada, e chegar lá já é uma recompensa. Porque sabemos que quem ganha só são os 3 primeiros. Às vezes ele chega em 10º, 20º, mas aquilo para ele já foi recompensador, porque ele bateu o recorde histórico do seu país, por exemplo. Então esse método, essa forma de nós sermos criados em base da recompensa, seja profissional, seja familiar, nós sempre estamos envolvidos nessa metodologia, nessa forma de pensar. Por que está dizendo isso, Tiago? Porque nós não podemos transferir para Deus e para o reino de Deus, para a nossa vida com Deus, essa mesma ideologia, essa mesma ideia, onde nós estamos esperando de Deus uma recompensa por aquilo que fazemos de bom. Um exemplo, você saiu hoje de manhã, domingo pela manhã da sua casa, veio para um encontro, e você tem uma expectativa no seu coração, pelo fato de você sair de casa e estar aqui nessa manhã, só por você levantar, você será recompensado de alguma forma da parte de Deus. Deus vai te dar algo só porque você se levantou da sua cama e veio aqui. O fato de você levantar a sua voz e fazer uma oração pela pessoa que está do seu lado, e você fala, Deus, me recompense porque eu fui bom, eu fiz uma coisa boa, eu estou orando pelo meu irmão, pela minha irmã, eu devo ser recompensado. Talvez uma canção que você entoou essa manhã, talvez a lágrima desceu dos seus olhos e você encheu os seus pulmões e cantou em alta voz, e você olha para o Senhor e fala, Deus vai me recompensar porque eu tenho feito a coisa certa, porque eu tenho agido da forma correta. Sabe, igreja, Deus tem nos movido há um tempo aonde nós precisamos refletir como tem sido o nosso relacionamento com Ele.
Como tem sido o nosso olhar para Deus? Como nós temos ido ao seu encontro? Qual é o objetivo do meu coração? O que me incendeia? O que me motiva? O que me faz levantar um domingo de manhã, cedo, para alguns, né? Levantar cedo, sair de casa, e ir até um templo. Qual é a motivação do meu coração? Será que eu estou fazendo isso porque eu sei que Deus vai me dar algo ou atender a um pedido de oração? Vai me recompensar por um sonho, por uma conquista, por um objeto, por um bem material? Por um aumento, por uma promoção, por uma cura? Esse é o motivo ao qual eu tenho ido até o Senhor, buscando uma recompensa da parte dEle. Nós temos refletido como igreja nas últimas semanas sobre como nós temos nos comportado diante da presença do nosso Deus. Qual é o tamanho da nossa intensidade? Qual é o tamanho da nossa devoção? Qual é o tamanho do nosso amor, do nosso temor, do nosso tremor diante de Deus? Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre tem se manifestado ao seu povo. Mas parece que a gente não está apto, parece que a gente não está atento àquilo que Ele quer fazer. A mensagem da cruz, o projeto da cruz, o projeto de Jesus, Ele não nasceu só para que nós tivéssemos um momento com Ele. Só para que nós fôssemos um pedinte de Deus, aonde quando há uma necessidade, eu preciso me lembrar dEle. Quando nós pegamos os evangelhos e começamos a navegar pela jornada de Cristo, nós vemos que tudo aquilo que Jesus fazia, desembocava num tempo de comunhão com os seus. Cristo tinha mais prazer em estar à mesa com os seus discípulos do que operar milagres e sinais. E até quando os sinais e os milagres aconteciam, eles eram didáticos para que os seus discípulos pudessem aprender alguma coisa, levar algo com eles, aproveitar aqueles poucos dias que ele tinha com os seus discípulos. Então Deus tem nos levado a um tempo de reflexão sobre qual é o relacionamento que nós temos tido com Ele. Qual é a forma que nós temos olhado para o Criador, para o Redentor das nossas vidas? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho me levado até a presença dEle? Será que eu sempre tenho buscado tirar algo de Deus ou receber algo de Deus? Será que essa cultura recompensadora que nós somos envolvidos desde a nossa infância não está nos levando a ter esse mesmo relacionamento com Deus? Quando eu preciso, eu busco. Quando eu preciso, eu oro. Quando eu necessito, eu clamo. Quando eu sei que há algo que eu preciso, eu começo a jejuar. Eu tenho uma intensidade maior. A minha voz está mais forte. Eu choro mais, porque eu estou precisando de algo. Será que nós vamos pavimentar e construir a nossa história com Deus baseado em um relacionamento que busca recompensas da parte dEle? Quando nós olhamos para o Evangelho e temos a convicção de que Ele não pagou o preço que Ele pagou só para nós buscarmos uma recompensa. Há uma voz que está clamando direto do trono, que diz para nós: ore para mim, esteja comigo, busque a minha presença, seja mais intenso, seja mais caloroso, seja mais sincero. Eu não quero te encontrar apenas num domingo pela manhã. Eu quero te encontrar durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo será apenas uma reflexão, será apenas uma consequência daquilo que você tem vivido com Deus. Quantos de nós temos durante os nossos dias semanais buscado ouvir ao Senhor,
tido um tempo de qualidade para Ele, confessado os nossos pecados para Ele, levantado as nossas vozes, colocar os nossos propósitos, nossos dilemas. Quanto tempo nós temos investido em sentar à mesa com o Senhor? Para mim, irmão, um encontro de domingo de manhã não tem uma outra figura mais, para mim, emblemática e que mais seja clara para mim do que estar sentado à mesa. Para mim, hoje, é como se Deus preparasse uma mesa, estivesse sentado e estivesse à sua espera. É como se Ele puxasse a cadeira e falasse: filho, senta comigo. Eu sei que para muitos, ou para alguns, a cultura de sentar à mesa seja algo complicado. Quantas pessoas não almoçam na mesa? Almoçam no sofá, vendo uma televisão, ou estão fazendo as suas refeições diante do computador, ou mexendo no celular. Eu, pela graça de Deus, na minha casa, minha família, nós temos isso enraizado em nós. Nós nos sentamos à mesa. E é na mesa que nós nos divertimos mais. É na mesa onde as pérolas da família acontecem. As coisas que você nem entende como, as risadas, as diversões. Sentado à mesa. São as conversas sérias, as decisões que precisam ser tomadas. Como tem sido o nosso relacionamento diante do Senhor? Como tem sido a minha postura diante de Deus? Como eu tenho enxergado? Como nós, igreja, Atos, casa de oração, temos nos relacionado com Deus? Como tem sido a nossa postura ao estar neste lugar, este tempo físico, onde nós sabemos que o Senhor está entre nós, é bíblico, é santo, é sagrado. Existe um povo que tem buscado, clamado, solicitado, pedindo: Deus, esteja no meio de nós, opere no meio de nós. Quando nós entramos neste lugar, qual tem sido a nossa postura? Será que nós não estamos esperando apenas uma recompensa da parte de Deus? Apenas que o Senhor agrade o nosso coração, para que a gente se satisfaça? Será que essa cultura da recompensa não tem te invadido? Não tem determinado como você enxerga a Deus? Agora, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, quando é que Deus nos recompensa? Como é que para o reino de Deus é a recompensa? Porque a Bíblia fala de recompensa. Eu vou te mostrar versículos, nós acabamos de ler um versículo de Hebreus que fala que ele recompensa. Se essa cultura de recompensa para o reino está errado, qual é a visão da recompensa no reino de Deus? Eu queria que projetasse para mim aí o versículo, e você pode acompanhar comigo. Diz Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 3, olha o que diz a palavra: mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo, e o seu pai que observa em segredo o quê? Recompensará. Olha o que diz Hebreus 11, nós lemos, vou ler de novo aqui no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e recompensa o que os buscam. A recompensa, ela é um resultado da fé, da obediência, da perseverança em Deus. Não é comprar, é a resposta divina a uma vida de entrega. A forma como o reino de Deus, a forma como Deus entende a recompensa, não é a mesma forma que a nossa. Nós vemos no livro de Marcos que ele fala que existe um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando eu busco a Deus sem esperar nada em troca, automaticamente sobre mim é estabelecida a recompensa do Senhor.
Eu estou fazendo sem esperar nada. Eu estou fazendo porque eu entendo que Ele já pagou o preço. Eu estou fazendo porque eu sei quem Ele é, que Ele vive, que Ele reina hoje para todo sempre. Eu sei que Ele veio e um dia voltará para buscar o seu povo. E isso é o suficiente. Eu faço e faço porque eu não tenho nada para receber. Eu busco. Eu estou buscando. Você vai ganhar o que com isso? Eu não vou ganhar nada, eu já ganhei. Eu já tenho. E o que eu tenho é o suficiente. E eu vou aumentar e intensificar isso diante do Senhor. Agora, eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, quando nós, não precisa abrir, mas nós conhecemos a história de Abraão em Gênesis 22. Ontem eu estava escutando algo muito interessante. Um pastor falando que, às vezes a gente esquece que o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem um propósito. Ela conta a história da redenção. E tudo se completa. Então, quando nós olhamos na perspectiva certa, nós vemos que o velho completa-se com o novo. Gênesis 22 conta a história de Abraão. A Bíblia fala que Deus fala com Abraão e pede a ele o seu precioso e único filho. Diz para Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único filho Isaque, e sacrifique o teu filho. E a Bíblia fala que Abraão, ele prepara o jumento, prepara os materiais, o cutelo, prepara a lenha, separa os seus servos, chama Isaque e caminha em direção ao monte que o Senhor o direcionou. A Bíblia fala que são dias de viagem. E é engraçado que quando Abraão ele chega diante do monte, nós vemos que a palavra não fala sobre questionamento, não fala sobre murmuração, fala apenas de uma obediência. E ele está diante do monte com o seu filho, e este reflexo, lembra que a sombra, ela não é uma cópia perfeita, ela é apenas um reflexo. É algo borrado da realidade. Então, se o velho, ele é a sombra do novo, quando nós olhamos a figura de Abraão, pedindo para Isaque colocar os gravetos nos seus ombros e subir aquele monte para ser sacrificado, nós lemos daquilo que o filho fez. Colocou uma madeira sobre os teus ombros, subiu o monte para ser sacrificado. Por que Deus não permitiu que Abraão cumprisse com aquele pedido? Porque existia um projeto maior. O sacrifício de Abraão e Isaque era apenas um reflexo, era apenas uma soma daquilo que estava por vir. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que Abraão ele tinha uma convicção interior de que algo ia acontecer. Ele estava disposto, ele estava totalmente definido, decidido a fazer aquilo que Deus mandou, porque ele tinha em seu coração a convicção de que o Deus que ele servia iria fazer algo. Ele não esperou de Deus uma recompensa, ele não barganhou com Deus, ele não colocou Deus na parede, determinando para Deus o que ele tinha ou não que fazer. Deus pediu, talvez com muita dor, com muita resistência, com muita luta interior, guerra interior, brigando com ele mesmo, com os seus pensamentos, ele seguiu em direção ao monte para fazer aquilo que Deus pediu. Abraão não esperou recompensa de Deus, ele tinha a obediência no seu coração. Daniel capítulo 6, todos nós conhecemos. O rei daquela época instaura um decreto e declara que ninguém poderia adorar a outros deuses. Daniel, na sua rotina padrão, natural, pelo seu amor e pela sua entrega a Deus, 3 vezes ao dia orava, se prostrava diante do Senhor, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma recompensa. Até que alguns
súditos, alguns que eram próximos ao rei, olharam e viram que Daniel estava se prostrando diante de Deus e não diante dos deuses. Chegaram para o rei e disse: rei, o Daniel não está cumprindo com a ordem que você declarou. Ele quebrou a regra, ele infringiu. Ele tem que ser morto. O rei, a Bíblia fala que entra em desespero, porque sabia que Daniel era um bom homem. Ele não queria fazer aquilo, tentou ganhar tempo, tentou deixar a coisa se estender, até que bate de novo na porta do rei e fala: rei, Daniel não cumpriu com o seu decreto. E aí, como é que vai ser? O rei fala: leva ele para a cova dos leões. Deixa ele lá. Fecha a pedra, ele fecha a pedra, sela aquela pedra, deixa o Daniel de um dia para o outro. E a Bíblia fala que, como um desesperado, ele volta no dia seguinte, manda tirar aquela pedra e chama o nome de Daniel. E Daniel responde ao rei. Daniel não esperou de Deus uma recompensa. Daniel não serviu e não fazia a sua oração 3 vezes ao dia, porque ele queria que o decreto fosse quebrado, porque ele queria que o rei fosse amigo dele e desfizesse aquilo que... Não, ele apenas continuou sendo fiel a Deus, sem esperar nada em troca. Ele foi recompensado pelo Senhor. Ele foi recompensado pelas suas atitudes. Ele foi recompensado pelos seus gestos. Agora, eu falei com vocês, mas no início dessa meditação, que o tema seria entre a recompensa e a compensação, porque no reino de Deus também existe a recompensa, como eu acabei de ver, de falar com vocês, como nós acabamos de ver. A forma como o reino de Deus trabalha com recompensas é diferente. Aí você fala: Tiago, e quando há uma injustiça, e quando há um dano sobre a minha vida, e quando eu estou passando por um problema real, quando a dor, ela invade a minha história, quando a injustiça, ela entra na minha história, como é que eu tenho que fazer com Deus? Se eu não posso esperar que Deus intervenha com uma recompensa sobre a minha vida, eu vou fazer o quê? Eu quero falar sobre compensação. Apesar de recompensa e compensação elas parecerem ser iguais, ela tem algumas diferenças. Muitos confundem as duas palavras. E a Bíblia mostra que são coisas diferentes, porque elas parecem a mesma coisa, mas não é. Existe diferença entre o Deus que compensa e o Deus que recompensa. Por exemplo, nos nossos dias atuais, o que é uma compensação? Uma empresa, por exemplo, aérea, que olha para o seu cliente e recompensa ele com os voos que ela cancelou, por exemplo. Ela pode compensar ele com um bônus financeiro, pode compensar ele com uma estadia ou com uma nova passagem gratuita. Ela compensa aquele dano que ele sofreu, digamos assim. Um consumidor que recebe o reembolso de um produto danificado, isso é uma compensação, ou a troca por um produto novo. Isso não é a recompensa, é uma compensação do problema que você teve. A gente sabe que algumas vítimas de acidentes são indenizadas, de alguma forma são compensadas pelos prejuízos que elas sofreram num determinado acidente que aconteceu. Se a recompensa ela está ligada ao nosso mérito, a compensação ela está ligada ao equilíbrio, ao colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, ou seja, a reparar o dano sofrido ou a injustiça que sofremos. O que é recompensa na Bíblia? Olha comigo em Gênesis, no capítulo 21, nós vamos projetar aqui para você acompanhar. Gênesis capítulo 41, no versículo 39. O que é uma recompensa? Diz assim: então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado na minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de todo o Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel e colocou o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino
e pôs uma corrente de ouro entre seu pescoço. Outro personagem, além de José, é Jó. E olha o que diz o versículo 42 de Jó, do capítulo 42, versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Versículo 12, o Senhor o abençoou. Jó, na segunda parte da vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 100.000 camelos, 1.000 jumentos e 1.000 jumentas e 2.000 jumentos. A história de José é uma história de recompensa. Todos nós conhecemos ela. O filho mais novo, o preferido do seu pai, foi maltratado pelos seus irmãos, jogado numa vala, vendido como escravo, servindo na casa de Potifar, acusado injustamente de ter assediado a mulher de Potifar. Foi levado novamente à prisão. Lá naquela prisão ele interpreta o sonho. Tinha um copeiro e tinha o padeiro. Ele interpreta o sonho. Aquele homem está diante do rei. E antes de ele ir para diante do rei, José fala: lembra-te de mim quando estiveres lá. Ele sobe e esquece de José. José continua na prisão. Até que o rei tem um sonho tenebroso e alguém lembra de José. José sabe interpretar sonhos. Então José tem a sua história transformada. E nós acabamos de ler aqui. José tem a sua história compensada de todo aquele dano que sofreu, de toda aquela injustiça que estava sobre a vida dele, toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento, anos de prisão, acusação de fazer aquilo que ele não fez, uma injúria, uma calúnia, carregando sobre a vida dele de tempos em tempos, de anos em anos, até que um dia o Senhor se levanta e fala: chega, acabou, eu vou mudar a história de José. Há uma compensação. Da onde José estava, do pó, da lama, da prisão, da caverna, para ser o dono do Egito. O rei do Egito olha para José e fala: tudo aquilo que você falar é aquilo que eu estou falando. Ele entrega um anel do rei, com o selo do rei, e coloca na mão dele. Deus pega aquilo que estava desequilibrado e equilibra e recompensa. Coloca as coisas no lugar. Deixa as coisas no lugar que tem que estar. Ele equilibra. Compensação. Deus é um Deus justo, que julga as nossas causas, que olha por nós. Ele sabe o que nós temos passado, Ele sabe quais são as nossas angústias, Ele sabe quais são os nossos problemas, Ele sabe aquilo que tem sido colocado diante de nós, e Ele não deixará que o justo sofra constantemente. Ele não vai permitir que nós estejamos neste lugar de injustiça, de difamação, sem sermos compensados pelo Senhor. O segundo personagem é Jó, uma história única, uma história emblemática, onde é colocada a prova sem ter feito nada, sem sequer ter cometido algum erro específico. Ele perde tudo aquilo que ele tem, ele perde todos os seus bens, ele perde a sua família, ele perde amigos, ele perde a saúde, ele perde status, ele perde, e mesmo assim, ele continua servindo ao Senhor, ele mesmo assim continua sendo fiel a Deus, até o momento que Deus olha para a situação dele e diz: chega, acabou. Nós precisamos regular isso aqui. As coisas não estão bem, o tempo já deu, Jó perdeu sem merecer, Jó está no lugar errado de injustiça.
de dano, de sofrimento. Eu preciso ajudar meu filho, eu preciso equilibrar as coisas. Então Deus se levanta e intervém na história de Jó. E coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. É a compensação do reino de Deus. Não é uma recompensa porque Jó fez algo em troca para o Senhor. É uma recompensação. É equilibrar. O reino de Deus, as coisas não ficam fora do lugar. Elas sempre estão equilibradas. É por isso que a palavra diz que nós servimos a um Deus justo. E com justiça Ele julga as nossas causas. O Deus que nós servimos, Ele está diante do seu trono, Ele está no seu altar, Ele olha para nós, Ele nos enxerga, Ele enxerga a nossa dor, Ele enxerga a nossa perda. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele não apenas cura, Ele não apenas nos sara, Ele reconstrói, Ele restitui aquilo que nós perdemos. Deus está no seu alto sublime trono, Ele está olhando para diante de nós, e Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe as lágrimas que nós temos derramado, Ele sabe aquilo que nós temos enfrentado, e Ele tem julgado a sua causa, Ele tem olhado por você, Ele tem intercedido por você. Ele te olha nessa manhã e diz: aguenta firme, seja forte, seja corajoso, não desista, não desanime, siga firme, fiel a mim. A compensação vai chegar, a hora vai chegar em que as coisas vão se equilibrar e tudo vai voltar ao normal. Porque nós somos fiéis, porque nós não nos submetemos à sua vontade, porque eu não entrei no lugar de murmuração, eu não entrei no lugar de tentar justificar e de reclamar com Deus o porquê eu estou nessa causa, o porquê eu estou neste lugar. Não, eu continuo adorando, eu continuo buscando, mesmo sem esperar nada em troca. Eu sei quem Ele é, eu sei de onde Ele veio, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina, e eu o busco porque eu sei que a sua misericórdia me alcançou, o seu amor é maior, é infinito, e não tem nada que eu faça que possa recompensar aquilo que Ele fez por mim. A intensidade diante de Deus cresce, o meu amor diante de Deus começa a crescer, eu começo a entender e buscá-lo mais, e adorá-lo mais, e ajudar o próximo, não porque eu espero algo em troca, mas porque eu sei que Deus pode me usar para levar o amor, para levar o abraço, para suprir a necessidade, e eu só entrego e não espero nada em troca. Por outro lado, se eu faço isso diante de uma situação incoerente, desequilibrada, às vezes com dor, com sofrimento, com angústia, eu tenho a convicção de que eu sirvo um Deus que está olhando para a minha vida, que está intercedendo por mim, que sabe o que eu estou passando, e na hora certa Ele levanta do seu trono com um cajado de autoridade e diz: o tempo acabou, o tempo se encerrou, eu me levanto na sua vida e eu faço aquilo que eu preciso fazer. Como nós temos olhado para o Senhor Jesus, como nós temos servido a Cristo, como meu coração tem sido colocado diante do Senhor. Qual é o meu posicionamento diante das minhas causas, das minhas lutas, das minhas aflições. Eu quero a recompensa dos céus, mas eu quero a recompensa por aquilo que eu faço em amor ao Senhor. Orar mais, buscar mais, pregar mais, jejuar mais, ler mais a sua palavra, sem esperar nada em troca. É o tempo que Deus tem nos levantado para dizer: eu preciso mais de vocês, eu preciso mais da minha igreja, eu preciso de mais entrega, eu preciso de mais intensidade, eu preciso que você abra a sua boca, que você fale comigo, eu quero ouvir a sua voz. Deus fala isso para nós. Eu quero estar contigo, como eu falei, sentado à mesa. E é tão poderoso que quando você entra neste lugar, irmão, você começa a viver coisas que você jamais esperava viver.
você começa a experimentar coisas que você jamais esperava experimentar. Você começa a desfrutar de coisas que você não esperava. É como se Deus te colocasse à mesa e te oferecesse um prato que você nunca comeu. Uma bebida de uma fruta que você nunca saboreou. Você fala, Deus, que coisa maravilhosa, eu não esperava isso. E quanto mais nós nos aprofundamos nesse relacionamento, mais nós começamos a viver e estar neste lugar de se satisfazer com aquilo que fazemos para Ele e não com aquilo que nós temos que receber. E quando a injustiça, e quando o problema das nossas vidas bater na nossa porta, e quando nós passarmos por essa tribulação, por esse sofrimento, por essa dor, nós sabemos que há um Deus consolador, que está do nosso lado, assim como esteve do lado de José, desde quando ele foi jogado na cova, desde quando ele estava preso, desde quando ele estava sendo injustiçado, acusado indevidamente, até o dia que ele estava do lado de Faraó, como um rei, como o segundo rei daquele lugar, o vice-rei com autoridade para fazer aquilo que ele pudesse fazer. E o coração de José é tão lindo que, mesmo tendo todo o poder e a autoridade, ele não se vingou de ninguém. Ele não mandou matar ninguém. Ele se manteve firme e fiel ao propósito que Deus determinou no seu coração. Eu quero ler algumas frases para a gente terminar. A recompensa, ela é a resposta das lágrimas que plantamos. A compensação é a colheita das lágrimas que derramamos no sofrimento. O que é feito para Deus, Ele recompensa. O que é perdido por causa da dor, Ele compensa. A recompensa é o prêmio da fidelidade. A compensação é o milagre da justiça divina. Que nessa manhã você possa ser recompensado pelo Senhor, mas recompensado pelo tamanho da sua entrega, mas recompensado pelo tamanho do seu amor a Deus, recompensado pelo tempo que você quer estar com Ele. Que o Senhor converta o nosso coração e que a gente chegue num domingo de manhã como este e não tenha pressa, não se preocupe com o tempo, com o horário, porque nós queremos nos deleitar na sua presença. Nós queremos estar com Ele como alguém que anseia, que tem uma expectativa profunda de querer ouvir a sua voz, de querer usufruir do tempo que Ele tem dado conosco, de querer compartilhar tudo aquilo que nós temos vivido com Ele. Que a sua segunda seja em comum, que a sua terça seja em comum, que a sua quarta seja em comum, que a sua quinta seja em comum, que a sua sexta seja em comum, que o seu sábado seja em comum e que o seu domingo seja extraordinário. Que o Senhor mova o teu coração e comece a te incomodar. O Senhor bata na porta do seu coração e comece a incomodar você, para que você possa entregar mais, para que você possa se doar mais, para que você possa entender que Ele te espera, que Ele tem necessidade, que Ele tem um desejo, que Ele tem uma expectativa de esperar por você, de estar contigo, de sentar à mesa. Deus, Ele tem esperado por nós. Deus, Ele tem esperado por mais intensidade em nós. Que o Senhor nos alcance com sua poderosa misericórdia. Que a mão do Senhor seja estendida sobre nós. Que Ele mude o nosso coração. Que Ele mude os nossos olhos. Que Ele transforme os nossos ouvidos. Que o Espírito Santo invada a sua vida, que Ele faça te entender que aquilo que nós fazemos, nós não fazemos porque seremos recompensados pelos bens materiais, pelas conquistas materiais, pelos sonhos realizados, mas nós seremos recompensados porque nós podemos sentar à mesa com Ele, porque nós podemos ouvir a sua voz, sentir a sua presença, ouvir a sua voz, ouvir
ouvir a sua voz, andar com Ele, estar com Ele, ser cheio do seu Espírito. Entrar neste lugar, aonde parece que nada mais importa, aonde parece que nada mais tem sentido, tem valor, do que ouvir a voz do Senhor, do que estar com Ele, do que entregar o coração para Ele. Há um desejo do Senhor, há uma vontade de Deus para que a gente desperte, para que nós, enquanto igreja, nos levantemos e podemos tomar o lugar que é nosso de direito, de estar com Ele. Alguém que espera pelo seu noivo, alguém que anseia pelo seu noivo, como uma noiva desesperada, sabendo que o dia vai chegar, que o noivo irá buscar ela. Nós precisamos estar neste lugar. É tempo que o Senhor nos leva a uma avaliação, a uma reflexão de como nós temos servido, de como nós temos visto que Ele é e como Ele é. A sua dor será sarada. A injustiça que está sobre a sua vida será equilibrada. Existe um Deus justo que irá julgar as suas causas. Você não está desamparado. O Senhor intercede por você. O Senhor é o Deus, Ele é o bom, o justo juiz. Ele é o teu advogado, Ele sabe cada passo da tua história, Ele conhece e Ele não te esqueceu. Ele apenas te diz: continue firme, aumente a sua intensidade, aumente a sua entrega, quebra toda a frieza na tua vida, quebre todo o marasmo, quebre toda a rigidez espiritual e vem para este lugar, aonde o Senhor quer te esperar, aonde o Senhor tem a expectativa de ouvir a sua voz. Nós precisamos, igreja, dar um passo a mais, nós precisamos ir mais fundo. Se as águas não estão tocando os seus pés, ela precisa tocar os teus pés. E quando você sentir o prazer de estar na água, você vai querer dar um passo mais fundo, e você vai sentir a água nos teus tornozelos, e aquilo começa a ficar bom, a água começa a ficar gostosa, está tão calor, a água está tão gelada, e você fala: nossa, eu preciso de uma água tão boa para mergulhar, e você dá mais um passo, e a água está sobre os teus joelhos, e você começa a entender o prazer de estar nas águas, e você dá mais um passo, a água está nas tuas cinturas, e aquilo começa a ficar melhor ainda, o ar fresco começa a bater, você começa a sentir um prazer, você começa a sentir a brisa, começa a sentir uma paz das ondas, a coisa começa a ficar mais funda, mais profunda, e você fala: eu preciso ir mais, até que você começa a dar mais um passo, e você não sente mais os teus pés, você começa a boiar, ir a nadar, o pescoço fica de fora, e você começa a ficar com medo, e você fala assim: nossa, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou mais fundo, e Deus convida e diz: vem, mergulha nas minhas águas, mergulha nos meus rios, mergulha, porque no fundo é onde tem aquilo que eu estou guardado para você, e você mergulha nessas águas, você entra, e quando você está lá, parece que você não quer voltar, parece que você não quer respirar de novo, porque as águas são suficientes, porque as águas é o que te basta, e é a presença de Deus que te basta, ela te cobre, e é esse lugar que Deus quer nos levar. Se você puder, se coloque de pé. Há mais de Deus por nós, há mais de Deus para nós. Deus, Ele não é o nosso mordomo, Deus, Ele não é o nosso empregado, Deus, Ele não é o nosso servo, Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele ao qual o nosso motivo de toda a alegria, Ele é aquele por o qual nós levantamos pela manhã, nos preparamos para estar aqui. É por Ele que nós estamos respirando, é por causa dEle que nós estamos de pé. Eu sei, existem dores, eu sei que existem aflições, eu sei que existe injustiça, eu sei que há dor muitas vezes, mas é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá força para levantar e continuar.
a olhar para essas águas e dizer: eu vou mais fundo, eu vou além. Eu queria te dar um tempo para você poder fazer uma oração sincera diante do Senhor, para dizer para Ele o quanto você tem sido, ou como você tem o visto, para você poder corrigir a sua rota, e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. Você pode dizer isso para Ele: me socorre, Deus. Faça essa oração essa manhã e peça a Deus: abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu não sei o que eu estou fazendo, Senhor. Eu preciso enxergar a Tua vontade. Eu preciso entender o Teu querer. Dizer para o Senhor: eu não sou nada. Eu não sou digno de estar aqui essa manhã. Eu não merecia estar em Tua presença. Eu não mereço a oportunidade que o Senhor tem para mim. Mas eu estou aqui, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Levante sua voz essa manhã. Se você quiser levantar as suas mãos, levante suas mãos. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe neste lugar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Levante sua voz. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e fale com o Senhor essa manhã. Podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas Senhor, nesta manhã nós queremos nos colocar neste lugar, neste lugar de completa dependência do Senhor. Nós entregamos o controle de tudo nas Tuas mãos. Nós queremos deixar que o Teu rio nos conduza a cada dia da nossa vida, a cada momento da nossa história. Nós queremos estar neste lugar de rendição, neste lugar de entrega, meu Deus. Nós não te servimos por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor já fez. Obrigada, Pai, porque o Senhor já nos deu o maior bem desta terra, que foi enviar o Teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter novamente acesso ao coração do Pai. Eu adoro pelo que Ele faz. Obrigada, Pai, por esse grande amor. Obrigada porque o Senhor nunca desistiu de nós, mesmo mediante as nossas infidelidades. O Senhor é fiel e o Senhor sempre permanece fiel. Nós nos rendemos nesta manhã, ó Deus.
Nós queremos, Senhor, estar neste lugar. Nós queremos ir a lugares onde nós nunca estivemos contigo. Continua sendo Nós queremos mais. Nós queremos nos deixar ser conduzidos pelas águas do teu Espírito, oh Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Nós ansiamos a cada dia pela porção que o Senhor preparou a cada dia para as nossas vidas. Oh Deus, conduza-nos para este lugar todos os dias de entrega, de adoração, de rendição, de submissão. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar rapidamente. Nós vamos ministrar. Hoje foi falado sobre fé. Nós vamos ministrar sobre os nossos dízimos e ofertas nesta manhã. E foi falado sobre fé, sobre entrega. Dizimar é um ato de gratidão, de entrega, de fé. Foi falado aqui sobre Abel, que Deus se agradou do coração de Abel. Ele foi aprovado por Deus por causa do seu testemunho justo. Ele era um homem justo diante do Senhor. Nessa semana, no nosso encontro de EPM, eu não sei se você faz parte, mas tem sido momentos assim inesquecíveis, onde a cada dia nós temos nos aprofundado nas Escrituras. E nessa semana nós aprendemos no capítulo 10, lá do versículo 17 a 22, sobre o único homem que entrou na presença de Deus e saiu entristecido. Porque Deus lhe pediu algo. Ele falou: bom mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Eu já cumpro os teus princípios, eu já cumpro os teus mandamentos. E o Senhor falou: falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. E aquele homem saiu entristecido, porque o coração dele não era inteiro diante de Deus. Ele estava preso aos seus bens, ele estava preso àquilo que ele possuía, e ele saiu entristecido. Lá em 2 Coríntios 9, 11 diz: vocês são enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Tudo aquilo que Deus coloca diante de nós e nas nossas mãos, é para que nós possamos expressar generosidade aonde nós passarmos. É para sermos como o Senhor Jesus, bondosos, misericordiosos. Lá em 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não com tristeza e necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dizimar é rendição. É eu sair da minha casa com uma expectativa de colocar aos pés do Senhor como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Se eu tenho saúde para trabalhar, é Ele que tem me dado. Se eu tenho uma porta de emprego, foi Ele que abriu. Tudo o que eu tenho é para adorar ao Senhor. Nós temos vivido dias assim de zelo e cuidado de Deus para as nossas vidas, que nós somos extremamente gratos. E não tem como nós nos achegarmos a Deus sem esse coração de generosidade e gratidão por todo o bem que Ele tem nos feito aqui na terra. Há 3 domingos atrás, eu e o Tiago fizemos aniversário de casamento, 20 anos. A gente nem estava lembrando. E quando eu lembrei, eu falei: poxa, Deus, eu queria tanto
poder comer fora com meu esposo. E o Senhor viu aquele desejo do meu coração. Nem para ele eu tinha falado. E fomos chamados para almoçar. E quando chegamos lá, a pessoa nem sabia que era nosso aniversário de casamento, mas eu sabia que ela estava sendo usada por Deus para abençoar as nossas vidas. E quando chegamos lá, o que vocês querem comer? Eu falei, não, o que você pedir. Não, é o que vocês querem comer. E a gente consegue ver o zelo de Deus nas mínimas coisas na nossa história. A Isa vai ter a oportunidade ainda de poder testemunhar o que Deus tem feito na vida dela nesses dias, desde que ela decidiu fazer missão, como Deus tem sido zeloso e bondoso com a vida dela. E cada vez que ela recebe uma semente, ela semeia na vida de outros. E é impressionante como essa semente tem multiplicado na vida dela. Dizimar é nós sairmos dos nossos lares com a expectativa de entregar e ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele é na nossa história. Nós temos os nossos facilitadores aqui com envelopes, se você tem uma oferta preparada. Nós temos o Pix. E como foi falado hoje de fé, dizimar é ter fé. Que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Pai, vamos orar. Pai, nós te louvamos por toda a bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Se nós temos hoje para ofertar e dizimar, é porque a tua graça tem nos alcançado todos os dias das nossas vidas. O Senhor tem sido zeloso e bondoso para conosco. E nós queremos expressar nossa gratidão diante do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada. É com amor e gratidão, como Abel. A tua palavra diz que ele pegou, Senhor, o melhor que ele tinha. E ele entregou diante do Senhor como gratidão. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e que o Senhor possa provar o nosso coração. Nós te adoramos, ó Deus, nós queremos ser íntegros em todas as coisas. Também no alto de dizimar e ofertar. Recebe a nossa oferta, recebe a nossa oração, nossa adoração nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.